que vocês podem criar é uma coisa sensacional. Simplesmente modificando a posição dos eixos. Veja só, claro que o eixo número 1 e o eixo número 4, nesse caso aqui, tem que estar nas extremidades, que nós temos que ter as elipses. Vou continuar mantendo elas com o mesmo tamanho. Não necessita, eu posso criar tamanhos diferentes. Mas eu vou continuar com o mesmo tamanho. Olha só o que eu vou utilizar aqui. Eu vou utilizar o meu dedo. Aqui é uma coisa que vocês podem estar trabalhando. Ó. Você pode usar o dedo como medida. Eu vou colocar um dedo para um lado. Tem que estar sempre do mesmo ponto, certo? Você tem que marcar, olha só, eu estou pegando aqui na base da unha. Vou colocar do outro lado aqui. Marco. Tenho aqui um dedo de largura para cada lado. Faço a mesma coisa na parte de cima aqui, ó. Marcando na base da unha. Aqui, como é que tá pequeno? Vou no olhômetro laser mesmo. Vou marcar distâncias. E vamos lá. Nós temos o eixo número 1 e o número 4. Agora, eu vou colocar o segundo eixo, olha só. Eu vou colocar ele mais para baixo aqui, ó. Mais ou menos na metade, um pouco depois da metade. E eu vou fazer mais ou menos a metade dessa primeira elipse. E eu vou... Então, esse aqui é o eixo número 2. E o eixo número 3, vou colocar na metade da distância. Que também não tem a precisão, pessoal. É só para vocês saberem. E olha só, eu vou colocar 2 dedos de largura. Importante é vocês... Não importa o que vocês usarem aqui. Vocês podem usar uma borracha para ajudar a medir. Vocês podem pegar a régua. Vocês podem pegar qualquer coisa. O importante é que seja simétrico. E tenha os dois lados iguais. E agora, vou unir com essas linhas aqui, ó. Fazer uma curva, ligando esses pontos. Toda vez que chega no ponto, tem que fazer uma curva, ó. Aqui eu vou fazer uma curva, que vai vir esse tamanho aqui. E aí ele vai subir reto em direção ao ponto 1. Ó. Ele vem do ponto 1 ao ponto 2 reto. Faz uma curva em direção ao ponto 3. Faz a curva no ponto 3. Depois vem reto. E vocês podem passar pelos pontos, assim. Eu acho que a linha fica melhor. Para você ter certeza que está chegando reto ali. Que muita gente pega e faz uma nova curva aqui. Que é meio estranho. Então passe pelo ponto. Fica melhor. Aqui tá legal. E agora, para o outro lado? Novamente, posso seguir aqui, ó. Vou seguir reto. Ó, podemos até... Vou desenhar linhas retas aqui, ó. Só que aqui, vejam que ele está um pouquinho mais... O ponto da curva é por aqui. Então, vou fazer a linha curva aqui. Então, eu começo com a linha bem reta, bem rápida. É melhor você fazer linha reta e depois arredondar. Porque aí tu vai perceber um pouquinho como é que a curva, onde é que eu vou curvar, onde é que eu vou fazer. Mas faço isso bem brevezinho. Aqui, ó, eu vou fazer uma curva aqui. Agora também não tem muito jeito, pessoal. Tem que olhar de um lado, olhar do outro e tentar reproduzir. Mas aqui você vai ter bases. Você vai ter um caminho, vai ficar mais fácil. Aqui eu tenho que virar um pouco mais para cá. Termina a curva, venho reto aqui. Olha só. Vou fazer, então, uma elipse aqui. Eu vou fazer uma elipse aqui. Estão vendo? Agora, vamos ver se esse desenho está ok. Estou achando que esse lado aqui não está tão certinho com relação ao outro. Então, como é que... Agora eu vou fazer uma...
os ajustes finais. Vou acertar essa linha mais para cá. Ele é um auxílio, ok? Mas não é a solução total. Então, virar o desenho auxilia muito de você perceber pequenos problemas, pequenas discrepâncias, para vocês conseguirem trabalhar com desenho simétrico. Então, tem que medir e tem que ir conferindo, certo? E temos um bom resultado. Novamente, a questão aqui seria... Tá? Eu vou manter esse aqui, tá? Para vocês verem. Só vou apagar aqui onde que eu não quero, né? Para vocês verem aqui o resultado. Okay? Vou fazer agora um outro. Aqui nesse outro eu vou colocar um elemento a mais. Mas primeiro vamos começar aqui mesmo. Olha só para vocês saberem, o tamanho ideal para vocês fazerem esses vasos é que caibam 2 por página na horizontal, no formato paisagem, ok? Por folha, formato paisagem. Então, cabendo 2, é um ótimo tamanho. Não fica um desenho tão exagerado para você fazer, para você trabalhar. E também não fica pequenininho demais. Aí você tem que usar, né, das técnicas corretas aqui. Vamos aqui. Mesma coisa. Eixo superior, eixo inferior. Estão vendo os dois aqui, beleza. Um dedo de largura para cá, um dedo de largura para cá, um dedo de largura aqui, um dedo de largura aqui. Agora eu vou, olha só, a mesma ideia dos 4 eixos, vou fazer um vaso completamente diferente. Eu vou desenhar um outro eixo apenas um pouquinho menor do que o eixo 1. Então o eixo 2 vai ser só um pouquinho menor. E próximo aqui, ó. E o eixo 3 vai ficar... Deixa eu conferir bem. Ó. E ele vai ser maior do que o eixo 1. É isso que vocês têm que estar observando, isso que vocês vão ter que estar olhando. Eu vou usar aqui, então, medida de 2 dedos. Para o eixo 3. Olha só. Antes nós tínhamos colocado os eixos mais para baixo. Agora vamos colocar todos eles mais para cima. E eu vou começar, então, com as linhas retas, juntando os pontos. Eu vou fazer já dos dois lados. Ó. Tá vendo que legal? Já começa a fazer um vaso todo curvo. É melhor começar com linhas retas. Então, é isso que eu quero chegar agora para mostrar para vocês. Então, você, antes de fazer as curvas, faça as primeiras retas. Que, inclusive, você vai ter uma noção melhor na hora de fazer do outro lado, de um lado do outro, se ele desce, se ele sobe. Tem essa linha reta primeiro como uma base para você enxergar o caminho. Então, ó, eu vou chegar aqui, vou arredondar esse canto, ó. Venho reto aqui e arredondo. Vou fazer um pouquinho para dentro, ó. Essa linha aqui é só um ponto de referência. Mas eu vou fazer fazendo a curva aqui, ó. Até a parte de baixo, olha só. Um vaso de flor. Aqui. Só arredondando os cantos aqui. Fazer as elipses. Aqui eu vou fazer elas bem curtinhas, bem, quer dizer, estreitas aqui, né, na vertical. Fiz as elipses, virei. Olha só. Aqui ficou até mais fácil agora, depois as linhas retas. E até não preciso nem acertar. Teria alguma coisa, se fosse muito preciosista, né, para fazer alguns acertos, mas já está de ótimo tamanho. Mas esse aqui agora vai ter um componente a mais.
que vai ser o grande desafio de vocês agora. Nós trabalhamos, então, com os degradês. Todos vocês fizeram esse exercício dos degradês? Hein, alunos? Fizeram esse exercício de degradês? Hein, Anthony? Fez? Eduarda fez? Cauê fez? Tá fazendo agora, né, Cauê? Papel. Aqui ela não fez, ela tá disfarçando porque ela não fez. É que eu tô fazendo que nem o senhor tá fazendo. Né? Não, mas assim, os degradês nós vamos usar agora. Eu quero ensinar para vocês essa ligação entre os dois. Como nós vamos transformar esse desenho? Por isso, olhem um pouco agora a tela. Vejam o desenho aqui. Na tela do... Olha o celular, olha o computador. Para o desenho agora, olha para a tela. Olha para o quadro. Okay? É importante, assim, porque eu sempre brigo também com em sala de aula. Se não adianta você me escutar desenhando. Professor, estou escutando sua aula em artes visuais, não dá para ficar só escutando, tem que ficar olhando. Então, olha aqui. Não escute eu desenhar, olhe eu desenhando. Eu vou fazer esta curva, olha só, vou tentar fazer sempre, ó, precisão. Aqui não pode ter o rabo de gato, tem que ser um desenho mais preciso. Então, assim, aqui, pode até apoiar mais, pode até ir alternando a mão aqui, mas você precisa ter um desenho mais preciso aqui na hora de trazer. Por quê? Eu preciso de uma linha firme, uma linha contínua. Elipse de baixo, só a metade inferior da elipse de baixo, olha aqui. Elipse de cima, só... Então, desenhar aqui o contorno, mas com a linha bem precisa. Ok, professor, tá legal. E aqui eu vi que já tem um erro. Agora vai assim mesmo. Tem que ser um pouco mais para cá. Aqui eu vou poder consertar por quê? Porque agora nós vamos usar aquela técnica do degradê no vaso. E vocês vão ver a transformação desse vaso. Um desenho bom, mas que ainda parece aquele andar de contorno, né? Uma coisa mais simbólica. O que eu vou fazer? Eu vou, começando aqui do lado, só da parte interna. Você toma muito cuidado para você colorir uma faixa aqui, ó, só na parte interna do vaso. Você tem que manter essa linha aqui preservada. Vou tentar aproximar mais aqui, ok? Para ver se vocês conseguem ter uma visão bem próxima aqui do detalhe. Olha só. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, como se fosse, colorir uma faixa aqui, ó. Um degrau. Lembra dos graus do degradê? E aqui eu vou deixar bem escuro. Lembra do 100%? Hein, Eduardo? Vê se presta atenção aí. E aí eu vou fazer aquela primeiro degrau 100% aqui, ó. Até o final. O que eu vou fazer depois? Eu posso até bem de levezinha com lápis aqui, ó. Posso fazer mais um degrau. E aí eu vou pintar mais ou menos 50%, lembra? Então, assim, é aplicar aquela técnica de degradê acompanhando a linha curva do vaso. Olha só. Fazer mais um degrau aqui. Mais ou menos. Agora, uns 30%, 25%. Deixar ele mais clarinho aqui ainda. Trabalhe com lápis, ó, sempre acompanhando a curva. Aqui, uma atenção, assim, você tem que ter uma atenção um pouquinho maior. Caso fique muito grosseiro essas linhas, é que eventualmente você está desenhando em cima de uma fórmica,
acreditem, assim, a textura da mesa passa para o papel, quando está desenhando. Então é legal, às vezes, vocês colocarem alguns jornais, caso tenham, ou umas folhas, até mesmo a desenhar em cima da própria pasta que vocês têm ali do portfólio. Ele dá ótimas texturas, só para vocês saberem, assim, cuidem da textura. De qualquer forma, aqui, ó, eu vou fazer só mais um aqui, bem clarinho, mal tocando, o lápis tocando percebendo? Esse degradê. E aí, agora, vocês lembram ainda daquela aula? Nós podemos misturar agora esses degraus com o lápis? Lembra? Lembra, Kira? Obrigado. Porque vocês precisam me responder, precisam saber se vocês estão ligados. Que é só passar o lápis bem aonde as faixas se encontram, ó. Passar o lápis bem, ó, ele bem deitado. E vocês vão misturando os degraus. Isso. Vou fazer com o outro aqui. Ó, eu vou seguindo aqui, passando o próprio lápis aqui. Ele bem deitado. Vou usando o próprio lápis para misturar. Olha só como vai fazendo, olha a magia surgindo aqui. E aqueles degraus desaparecendo, porque eu estou misturando com o próprio lápis. É um momento meio mágico aqui acontecendo. Olha só, até o final aqui. E eu agora, para finalizar, eu vou com o lápis bem de levezinho, então, só misturando com o branco. Então, assim, tem que estar com controle, usar o lápis bem deitado, usar a lateral aqui do grafite, e vocês conseguem misturar com o branco. E vocês vão perceber que eu fiz o degradê até mais ou menos a metade do vaso. Olha só. Então agora eu vou voltar um pouquinho a visão geral. Ok. Bom que voltou aqui, né? Voltar aqui a visão geral. E agora o que eu vou fazer é fazer a mesma coisa nessa outra linha, mas eu vou fazer menor, para dar aquela impressão de luz e sombra. Então aqui eu vou fazer, ó, vou fazer só uma... Já parto aqui dessa linha, ó, fazendo uns 50% aqui, ó. E depois, com uma certa prática, aqui eu já começo a misturar com o branco, ó, só. Então eu vou fazer um degradê bem pequeno. O importante aqui, que é onde eu vou saber se está certo ou errado, é eu não conseguir mais enxergar a linha de contorno. Eu vou enxergar só o degradê. Vocês podem ir virando aqui. Ó, vocês podem fazer em pequenas partes. Mas é assim, é só questão de vocês desmancharem essa linha de contorno, fazendo o degradê. E aí eu vou ter uma face do nosso vaso com mais sombra e a outra com menos sombra. Ainda está me incomodando isso aqui. Essa curva aqui não ficou legal. Como aqui está mais escuro, eu posso ajustar agora. Olha só. Okay. Agora vem um grande desafio. Porque é o seguinte, eu falei para vocês que quando tem o cilindro, a elipse aqui tem que ser feito o degradê invertido. Vocês lembram? Ensinei para vocês? Tá?
Então, assim, agora eu vou fazer 100% aqui, 50%, 25%, terminar em 0. E aí eu vou bem, com bastante carinho, bastante cuidado, fazendo aqui. E aí já teria um desenho do vaso. Olha só que legal. Já tem um desenho de um vaso com... Vocês estão contando piada entre vocês aí, e não me falam. Então, olha só, nós temos aqui já uma luz e sombra, mas eu ainda possuo linha de contorno aqui em cima. Professor Gerson, posso deixar linha de contorno? Olha, isso é um truquezinho para nós eliminarmos mesmo essas poucas linhas que ficam, por exemplo, na parte de baixo aqui. Você tem que treinar essa técnica de desmanchar a linha. Ó, fica bem desmanchado. Não vejo mais a diferença entre onde começa e onde termina o degradê. Agora, tem que estar bem preciso aqui, ó. Não pode estar borrada essa linha de contorno. Você desmancha só para dentro. Como é que eu faço? A parte de baixo, eu vou desmanchar um pouco essa linha, bem pouquinho. Só o suficiente para criar um degradê, então. Como foi essa aqui do lado. Talvez até um pouquinho menor. E eu vou fazendo por cima dos outros degradês. Mas agora acompanhando essa linha de contorno. E aí vai fazendo o suficiente para quê? Olha só, eu já não enxergo mais. Tá aqui. Eu já não vou mais enxergar a linha de contorno. Só o degradê. Aqui, então, eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima do vaso aqui. Nessa elipse, ó. E aqui vão ter que aprender, então, a desmanchar a linha bem pouquinho. Só o suficiente para que a linha desapareça. E aqui tem que ser bem pouquinho mesmo. Ó. Agora que vem o grande pulo do gato aqui, para ficar bem bonito esse vaso. E aí eu vou ter que vou ter que aproximar um pouco de novo. Vão ficar gravado, depois vocês podem ver isso aqui em detalhes, quantas vezes for necessário, ok? Do outro lado, olha aqui. Vejam só, nós temos nessa parte aqui, nós temos mais degradê para a parte de cima, mas eu quero preservar essa parte clara aqui. Então eu poderia simplesmente, ó, desmanchar essa linha para cima. E aqui eu vou fazer desse lado aqui, ó. Porque eu preservo essa parte clara que está aqui. Quando chega aqui, nesse ponto, eu vou desmanchar para baixo, ó. Porque eu vou manter o contraste entre o claro e o escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Nós damos a essa técnica aqui, certo? Que trabalha com os contrastes entre claro e escuro, um nome na história da arte bem legal. Chiaroscuro. Que é uma palavra em italiano. Agora quero ver quem que acerta o que significa chiaroscuro. O que significa esta palavra? Chiaroscuro. Ninguém arrisca? Ninguém é italiano aqui? Braganhola é nome italiano aqui. Mas é o seguinte. Significa, em português, claro escuro. Só para vocês verem. Mas é muito mais chique. Mas é uma técnica conhecida da pintura, da arte e da pintura, que é o chiaro escuro. Grandes artistas trabalharam, como Michelangelo, Merisi, o Tintoretto, Rembrandt, sempre trabalhando com esse conceito de você trabalhar com essa oposição entre parte clara e parte escura, para dar o formato e dar a aparência do objeto.
Vocês querem que eu faça mais um vaso aqui para vocês verem como é que faz? Isso? Porque assim, vocês vão ter que fazer uma série de vasos nessa configuração. Olha só, aqui eu vou ter que desenhar nesse aqui, mas vou estar passando a mão por cima desse outro desenho. Como é que eu faço, então, para que isso não ocorra? Tá? Pegue uma outra folha limpa, cubra o desenho, tá? Mas não fique esfregando a folha por cima, não tem aqui. Para você poder se apoiar numa área sem passar a mão por cima de onde já foi colorido, certo? Também dá para trabalhar de ponta cabeça. O desenho não se importa. Certo? Mas eu vou só para mostrar para vocês. Então, assim, caso precisem trabalhar numa área como essa, vamos voltar aqui. Vou apagar. Pegar agora um lápis mais macio, um pouco mais escuro, um 4B ou 6B. Certo? E os 2B dá para fazer. Depende aí do gosto pessoal. Por que Cauê, por que eu pedi 3 lápis diferentes? Para vocês descobrirem qual vocês mais gostam. Uns vão preferir um 6B, outros vão preferir o 2B, outros 4B, vai ser cada um. Eu vou usar agora um 7B. Só porque eu posso. E porque ele está pedindo para ser usado aqui. Vou posicionar bem. E agora, fazer uma linha precisa e contínua. Pode apoiar a mão nesse caso, sem problema, só tem que fazer uma linha contínua. Isso é importante para dar qualidade ao trabalho de vocês. Inclusive agora, vou fazer o quê? Eu vou inverter esse desenho. Tá? Vai ficar mais fácil perceber a simetria. Agora ficou mais simétrico. Posso ir virando a folha. Quando vocês têm que fazer linhas horizontais e verticais, cuidem bem para deixar a folha sempre reta em relação à mesa. Agora que você tem que fazer linhas curvas, e vocês podem usar a mão aqui essa curva que a mão faz. Você vai fazer uma linha precisa. Então, podem ir virando a folha e posicionando ela melhor. Só que linhas verticais e horizontais tem que estar reta com a mesa e sempre olhando as margens. Aquela nossa técnica importantíssima. Pronto. Feito aqui. Vamos colocar a folha no ponto. Só que eu vou fazer agora do outro lado, certo? Eu vou fazer a sombra, mais sombra para o outro lado. Então, eu já posso meio que medir aqui, ó. Fazendo bem de levezinho. Tá? Pelo menos 4 degraus. E vocês têm que fazer pelo menos até metade aqui do vaso. Aqui eu posso deixar um pouco mais estreito. Aqui, ó. Você tem que cuidar mais até a metade do vaso. Já fazem 4 linhas. Do outro lado, posso deixar 4 linhas aqui, invertido na área da elipse de cima. Agora, primeiro degrau, deixar bem escuro. Sempre cuidando para pintar a parte interna da linha aqui e nunca a parte externa. Mas tem que juntar bem.
eu já vou, ó, passei um pouquinho para fora. Daquele jeito. Não pode ficar borrado para fora, é só para dentro. Esse é o segredo do chiaro escuro. Fiz primeiro degrau. E vocês podem ir virando o papel para acompanhar sempre seguindo a direção da linha, sempre fazendo, tem que fazer sempre na mesma direção. Agora eu vou deixar um pouco mais claro, 50%. Assim. Agora, seguindo 25%, mais clarinho possível. Lembra de lápis muito macio, assim, que ele não é feito para ser tão delicado. Olha só. Então, feito isso, vim com o próprio lápis agora. Eu gosto de fazer movimentos circulares, certo? Circular em que sentido? Ó, eu faço como se fosse ovais, assim, ó, bem de levezinho. Eu acho que ele ajuda bem a misturar os degraus aqui. Eu já vou indo até terminar em 0 aqui. Vou misturar com o branco. É o mais difícil de fazer, na minha opinião. Tente trabalhar assim, com a ponta grande e trabalhar bem lateral do lápis. Ó. Quanto mais vocês trabalharem, olha só, quanto mais conseguirem trabalhar com a lateral do grafite, melhor esse efeito. Mais fácil fazer esse efeito. Mas estão entendendo por que tem que apontar desse jeito esquisito, né? Porque não estão escrevendo, vocês estão desenhando. Diferente. Muito bem, só último acabamento aqui. Agora, vou inverter. Só desmanchar, então, a linha do outro lado. Eu vou fazer uns últimos acertos aqui. Então, aqui eu só vou desmanchar, tentar fazer o menor degradê possível, assim. Então, é só ir passando o lápis, bem devagarinho, e já tentar eliminar a linha de contorno e já misturar com o branco. É difícil, mas com um pouquinho de algumas tentativas vocês conseguem. Vocês têm que treinar isso aqui. Se não conseguiu de primeira, não tem problema, só fazer outro desenho. Não conseguiu de segunda, não tem problema, só fazer outro desenho. Se não conseguiu de terceira, não tem problema, só fazer outro desenho. O importante é conseguirem, tá? E é sempre uma das coisas, assim, que eu tinha certos problemas com relação a aulas de arte. Porque, apesar de não ser um desenho tão bom, talvez nem sempre o melhor da sala, mas eu era um desenhista rápido. E eu, às vezes, conseguia fazer um desenho que era... Se não era o melhor, era o segundo melhor desenho da sala de aula. Só que como eu fazia aquilo em 10, 15 minutos, e outros coleguinhas que levavam uma aula inteira para fazer, aí eu chegava para o professor dizia, olha, Gerson, esse desenho está muito bom, você conseguiu, mas você não se esforçou o suficiente, podia ter se esforçado mais. Aí eu ganhava uma nota menor do que do coleguinha que ficou lá arrancando os cabelos a aula inteira. Mas porque ele se esforçou mais? Bom, mas ele se esforçou mais porque não estava conseguindo. Eu não precisei me esforçar tanto porque eu já consegui de primeira. Mas essa também é essa questão. São duas coisas que você tem que aprender. Não é porque se conseguiu de primeira, é que se contente com isso. Você sempre pode fazer ainda melhor. Mas a outra questão é,
Se você conseguiu de primeira e tá bom, tá bom. Se você conseguiu, levou uma aula, 2 aulas, e conseguiu também, tá ótimo. Nós temos que olhar o resultado aqui. Cada um vai ter uma trajetória, vai ter uma dificuldade diferente. Alguns vão levar mais tempo, outros menos tempo. Quem leva menos tempo pode aproveitar esse tempo, essa questão, para tentar atingir outros patamares. Mas também tá bom. Para mim, o que é importante é assim, conseguir o vaso, não importa o tempo que você levou. Agora também é o seguinte, não importa o tempo que você leve, você tem que conseguir. Essa é a diferença. Entenderam? Então, assim, se vocês precisarem repetir isso aqui algumas vezes, repitam. Não tem problema algum. Porque, gente, tudo depois vai ficar mais fácil. Agora, após esse disclaimer, então, assim, ó, já fiz aqui o degradê invertido, né, na parte, né, da elipse. Então, aqui embaixo, eu já fiz já desmanchei a linha. Na parte superior, então, só esse cuidado do chiaro escuro aqui. Então, olha só, onde essa linha da elipse, aonde está o degradê aqui, ó, eu vou desmanchar para cima. E aqui eu vou desmanchar para baixo. Já, ó, meio que incorporando ao degradê que já tinha feito. Né? Essa parte aqui, ó, que tem esse degradê mais forte aqui embaixo, então eu vou desmanchar isso aqui para baixo, incorporar esse outro degradê. E aí eu vou preservar, olha, o contraste, né? Isso aqui que é interessante. Aqui está bem claro e aqui fica bem escuro. Aqui fica bem claro e aqui fica bem escuro. Esse é o chiaro escuro que nós queremos conseguir. Então, aqui também, olha só, também é chiaro escuro aqui em volta. Ó. Tem que estar bem claro o papel e bem escuro aqui onde é o objeto. Então, o fundo claro, figura bem escura. Falta só, então, desmanchar um pouco essa linha aqui na parte de cima. O menos possível. Tá? E, voilá, nós temos o nosso... Olha como fica charmoso esse vaso aqui, com esse degradê. Aí, a Alana, que entrou agora, pode me perguntar, professor, Sérgio, professor. Então, agora, com isso aqui, nós aprendemos a fazer luz e sombra, né, professor Sérgio? Não, Alana, nós não aprendemos ainda. Nós estamos usando uma técnica de claro e escuro, que é uma base depois para fazermos sombra dos objetos. Sombras é um pouco mais complicado. Tem mais coisas envolvidas na hora de fazer uma luz e sombra. Mas essa é a base. E veja só, ele já dá uma noção de ser algo tridimensional. Veja como ele automaticamente já transforma isso aqui num objeto mais artístico, né? Ele transforma... Vamos pegar aqui o outro vaso que eu desenhei. Ó, esse vaso aqui tá bom. Mas olha comparado com esses. Como parece muito mais artístico, como ele tem muito mais esse caráter aqui, mais artístico. E claro, depois nós podemos, na direção que tem o maior degradê, nós podemos, passando por cima aqui, ó, fazer um degradê bem clarinho e que vai se desmanchando, assim, ó. Tem que ir desmanchando. Aí nós já temos uma sugestão de sombra aqui no sol. Isso aqui, ó, como essa parte aqui, tem sempre na direção que está mais degradê. Então, assim, não é para desmanchar a linha aqui, é só para você fazer um novo sombreado, como já fazendo uma elipse aqui. Estou pintando uma elipse, bem clarinha, ó. E aí eu só na ponta, assim, eu dou uma desmanchada aqui nas bordas, assim. E olha só que bonito que fica. Aí vocês assinam a obra de vocês. Lembrar que vocês assinam a obra com um nome que seja legível. Sempre. Vocês não estão assinando cheque.